Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Imagem e Credibilidade, uma parceria com o Jornal de Brasília. Este é o espaço onde nós procuramos destacar aqueles assuntos que tiveram mais visibilidade, aqueles assuntos mais estratégicos durante os últimos dias, durante a semana. E, convenhamos, foi uma semana muito complicada. Hoje, eu, Estevão Damásio e o Rodolfo Lago, temos o prazer de receber ela que já passou por esse espaço, há muito tempo não voltava, estávamos com saudade, a Hilda Cavalcante, colunista e repórter do Jornal de Brasília. Tudo bem, Hilda? Bem-vinda de volta. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. E você pegou uma semaninha, eu vou te contar, hein, Rodolfo? Muito complicada. A gente já pode começar, né, direto para o conteúdo. Essa crise institucional que o presidente Jair Bolsonaro insiste em manter, né? Ameaças ao sistema democrático, enfim, ele chegou a dizer que, dependendo, né, do andamento do processo onde ele foi incluído, né, no processo lá autorizado pelo Alexandre Moraes, das fake news, e ele vai ser investigado, ele pode jogar fora das 4 linhas. Esse estilo do Bolsonaro bateu, né, recuou, isso já está cansando, né? Já cansou, porque depois, no outro dia, ele já deu uma entrevista, dando uma amenizada. E aí, Hilda, o que você pode começar acrescentando a esse cenário turbulento? Olha, eu queria comentar do ponto de vista do judiciário. Eu conversei com alguns magistrados de tribunais superiores, há um clima de preocupação, há um interesse de todos, sempre houve aquela coisa de buscar o equilíbrio, a harmonia entre os poderes que eles pregam, mas como poucas vezes os magistrados, principalmente do STF, mas também dos outros tribunais superiores, acham que o momento é de eles se imporem, de eles mostrarem que existem limites. E eles estão bem rígidos quanto a isso. Inclusive, uma coisa que foi lembrada por muitos desde ontem é que o ambiente no Supremo virou outro completamente. Se nós lembrarmos do período de dezembro passado, quando eles tinham acabado de entrar, estavam entrando no recesso e já no final houve uma combinação entre vários ministros de que eles não entrariam totalmente em recesso, para impedir que o presidente, o ministro Luiz Fux, havia naquela época um confronto, para impedir que houvesse alguma decisão sobre processos da relatoria deles, quer dizer, a gente via um tribunal completamente dividido em relação a outros temas, e agora não, eles estão unidos, eles deixaram de lado outras divergências que eles possuem, no sentido assim, a nossa posição é de resolvermos essa crise e mostrar que estamos juntos, estamos unidos. Eu acho isso muito sério e muito forte, no sentido assim, do fortalecimento desse poder como um todo. Então, é uma coisa que precisa ser observado com atenção. É bom lembrar que nós estamos gravando esse conteúdo nesta sexta-feira, né? E é muito importante, foram muito importantes as colocações da Hilda, porque, de fato, né, Rodolfo, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, as mais altas cortes do país, que diz respeito às garantias constitucionais e à justiça eleitoral, pelos bolsonaristas mais radicais, incluindo o próprio presidente da República, eles estão sendo colocados como os vilões,
né? O Supremo, então, segundo o presidente Jair Bolsonaro, é quem, em vez de resguardar a Constituição, insiste em desrespeitá-la. E aí eu acho que, como a Hilda destacou, o momento no judiciário é de união e tentar impor limites. Tanto que o presidente Supremo cancelou aquela famosa reunião que iria colocar frente a frente os presidentes dos poderes, né, Rodolfo? Não, assim, ficou claro ali, né, Estevão, que o momento de achar que dá para conversar passou, né? Essa reação ontem do presidente do Supremo, Luiz Fux, foi duríssima, né? Ele fez um discurso muito duro, e ele não é uma pessoa de discursos duros, né? Ele não é o Gilmar Mendes, ele não é o Alexandre de Moraes, ele costuma ser mais maleável, mais ele não reage com fígado, né? Ele não reage com fígado. Então, quer dizer, no momento em que ele, que tinha proposto antes essa conversa entre os poderes, ele mesmo adia a conversa e chega à conclusão de que já não é mais o momento de conversar, isso sem dúvida nenhuma tem um peso muito forte, né? Tá muito claro que hoje o Supremo, né, e com essa união que a Hilda destacou, que é de fato muito importante, né? Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso na mesma trincheira, né? E isso, para quem acompanha o Supremo, sabe o quanto que é inusitado, né? O Barroso, é bom a gente lembrar, né? Barroso é aquele, né, você é uma pessoa horrível, né? Disse isso para o Gilmar Mendes numa sessão do Supremo. Então, eles unidos na mesma trincheira mostram como hoje realmente tem muita clareza dentro do Supremo esse papel que eles consideram que eles passam a ter nesse momento de fazer os famosos freios e contrapesos, né? Quando o presidente extrapola das suas funções no Poder Executivo, tarefa do Poder Judiciário colocar esses limites, né? E nesse sentido, hoje o Legislativo anda devendo, né? Nossa Senhora! Está devendo uma posição mais dura, né? Porque, na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, se o presidente quer mudar o sistema político eleitoral do país, se ele acha que pode aperfeiçoar o sistema de votação, ele propõe isso se vota no Congresso, se for aprovado no Congresso, sancionado, virar lei, todo mundo tem que respeitar. Agora, pegar e dizer assim, se o jogo não for assim, eu não jogo, se a regra não for assim, eu não jogo, entendeu? Isso daí não é da democracia e ninguém pode aceitar isso. Porque se o presidente da Câmara, Arthur Lira, acha que a vida dele vai melhorar num sistema autoritário, não melhora. Fecha o Congresso. Gente, é estarrecedora essa posição omissa dos dois presidentes das casas legislativas, porque o Congresso só existe em função da democracia. Eles são eleitos democraticamente. E eles estão assistindo de camarote, ao que tudo indica. Não, parece que com medo, né? O Arthur Lira, tudo bem, uma ligação quase umbilical agora com o presidente da República, mas o Rodrigo Pacheco, pelo amor de Deus. Não, ontem até nós fizemos lá no Congresso em Foco uma entrevista com o Marcelo Ramos, né, que é o vice-presidente da Câmara, né, e tem uma posição diferente da posição do Arthur Lira, e ele lembrou, se não mudar o sistema não tem eleição. Se não tiver eleição, ano que vem não tem deputado nem senador, porque essa eleição... Então não tem Congresso. Então como é que alguém lá no Congresso pode apoiar um negócio desse? Agora, Hilda, chama atenção também, e aí tem a ver com a justiça eleitoral, tá? O principal argumento utilizado pelo presidente e pelos bolsonaristas tem a ver com o inquérito da Polícia Federal que se baseou numa tentativa de fraudar a urna, mas no final, mesmo chegando ao cerne da urna, tipo ao cérebro da urna, você não tem sucesso, porque no ato de uma violação já há uma resposta do próprio sistema que inviabiliza qualquer tentativa de acesso aos dados.
Mas isso é passado, esse inquérito já foi concluído e está sendo utilizado como se fosse uma grande novidade. Pois é, isso tem também provocado irritação. O pessoal do TSE está assim, não mudam a posição deles de que isso não pode acontecer, é uma coisa que não existe. Divulgaram a nota ontem também. Como todo mundo sabe, as urnas não são vinculadas, o sistema eletrônico das urnas de votação não é ligado à internet, e eles acham que isso não existe, é uma possibilidade que não existe. Inclusive, estão abertos a qualquer fiscalização, qualquer coisa nesse sentido, mas é uma coisa que eles não veem fundamentação em relação a isso. Então, esse é o grande cerne do ponto de vista técnico das pessoas que atuam no TSE e olha há mais de 30 anos. Então, pois é. 30 anos desde antes da implantação do voto impresso. É uma coisa que realmente tem provocado irritação nesses tempos. Isso foi, né? Só complementando aí, teve mais uma fake news, né? Porque, na verdade, isso foi bem explicado ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, que todas aquelas pessoas que fazem a auditagem da urna, porque a urna é auditada, essa história de que precisa haver um processo auditável de votação, o processo já é auditável. E uma das coisas que acontece é que os partidos políticos, a OAB e várias outras instituições que fazem essa auditagem, elas têm acesso ao código-fonte. E é isso como a Ailda colocou. Se você tentar alterar o código-fonte, a urna reage. E outra coisa, essas urnas não estão em rede, isso é importante, elas não estão ligadas à internet, a sistema nenhum. Então, se você quiser fraudar a eleição de um modo que realmente você comprometa o resultado final, são 500 mil urnas e você teria que fazer um processo de fraude em cada uma dessas 500 mil urnas. Não existe a menor possibilidade. Como é que você vai fazer isso? Não tem. Mas é importante esclarecer. Hoje nós estamos batendo um papo aqui com a Ailda Cavalcante, colunista e repórter do Jornal de Brasília, ela que agrega com informações do Judiciário. E hoje o Judiciário está com os holofotes todos voltados para ele, né? E holofotes e alguns canhões vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Mas, ô Hilda, depois eu quero ouvir o Rudolfo também. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro teve uma derrota. Comissão especial, o voto impresso não foi aprovado. Porém, há manobras no regimento e o presidente da casa quer levar o tema para o plenário. Você acha que tem... você conhece também o Congresso, tem chance da Câmara aprovar em plenário? Eu acho que tem. Olha, eu acho que tem. Agora, não vai ser fácil. Temos que lembrar que é uma PEC, então tem um número grande, nós até temos aqui de 2 votações. Isso, 2 votações, 2 turnos, 2 terços, é complicado. Agora, as negociações estão em curso. Acho que isso vai depender também muito do poder de negociação do presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive a interferência do ministro Ciro Nogueira, vai ter que começar a mostrar que veio, e eles vão ter que definir se vai valer a pena mesmo. Ainda isso tudo isso que tem acontecido com essa matéria. Já em curso, por parte dos bolsonaristas, essa tendência, sim, e eu acredito que eles pretendem atuar por isso na próxima semana. Agora, é importante mostrar o clima que está sendo observado no Congresso como um todo. Os parlamentares também estão abismados, também os bastidores, muitos deles dizem que acham inacreditável tudo que está acontecendo. Quer dizer, é como o Rodolfo já mencionou, não há aquela questão de fechada em apoio ao presidente, muito pelo contrário. Então, isso precisa ser levado em conta. E um exemplo disso que deve ser levado em conta é que, por exemplo, apesar de muita gente defender as privatizações, eu digo muitos bolsonaristas defenderem as privatizações, esse projeto do governo que vem sendo defendido, vem sendo proposto desde o início, em 2019, ontem, por exemplo, passou, de fato, na Câmara o projeto de privatização dos Correios, mas chamou atenção para toda a imprensa o fato de pouquíssimos pronunciamentos defendendo a proposta. Então, isso já mostra que há os parlamentares meio preocupados com tudo que está acontecendo no país, entendeu? Agora, que tem chance
isso ser encaminhado ao plenário, com certeza tem, as articulações continuam e temos que ver o que acontece na próxima semana. Mas não é um jogo fácil, não é um jogo fácil. Com certeza. E aí, Rodolfo, essa tentativa do presidente da Câmara de levar o tema, mesmo tendo sido rejeitado na Comissão Especial, para o plenário? Uma tremenda pedalada regimental, né? Porque se já foi rejeitado na comissão especial criada para isso, não deveria ter a possibilidade de levar ao plenário, né? Sabe-se disso. Agora, eu ali, enfim, eu na verdade, Estevão, eu fico ainda, permaneço naquela dúvida, será que a intenção do presidente Bolsonaro e do governo é, de fato, aprovar essa mudança no sistema, ou é ficar criando única e exclusivamente uma narrativa para colocar a eleição sob suspeita? Entendeu? Esse é que é o grande risco, né? Se no fundo o que o presidente quer é não alterar o processo de votação, mas colocar essa pulga atrás da orelha das pessoas na hora de votar, isso é muito perigoso, porque, na verdade, é isso. Você vai para a eleição, você em dúvida sobre o processo político-eleitoral do país, entendeu? Imaginando que o resultado não está válido. É esse ambiente que se cria que é o mais perigoso. Eu não sei, eu não vejo, não vi na própria comissão especial um empenho de fato de fazer a alteração desses votos. Vamos ver se agora vai ter, né? Porque talvez até alguém lá na Câmara, lá, o próprio Artureira, possa pensar que esse é o caminho, né? Se aprova, vira lei, tem que se aceitar. Mas às vezes me passa a sensação de que no fundo não é isso que se quer, não. Entendeu? O que se quer é só provocar esse tumulto. É cada vez mais difícil entender, né, a cabeça do presidente da República, que, na minha visão, é lamentável a postura dele, porque todo presidente da República deve ou deveria zelar pela estabilidade e não pela instabilidade, porque isso afugenta o investidor. O investidor quer o quê? Segurança jurídica e um país equilibrado, né? O Brasil hoje não é um país equilibrado. O presidente insiste em pôr caraminhola na cabeça, em que há fraude no sistema eleitoral. 2022 está chegando. Tudo isso fez com que boa parte do PIB brasileiro assinasse uma carta. Não é a primeira vez que o empresariado se manifesta, mas foi muito importante. Rapidamente, meus amigos, vamos para o segundo item, mas eu gostaria de ouvi-los rapidamente sobre essa carta do empresariado, intelectuais. E aí, Hilda? Olha, não foi só a questão dos empresários, que foi muito importante isso, como você disse, um grande alerta, mas chamou a atenção também posturas que foram adotadas por entidades como CNBB, OAB, a Academia de Ciências. Pelo seguinte, a gente fala, não, essas entidades sempre se manifestaram dessa forma. Não, de 2019 para cá, por exemplo, a CNBB passou por crises internas também, para que tentasse dar um caráter mais equilibrado, evitasse um pouquinho entrar na política, e só veio voltando, e mesmo assim de forma branda, com o avanço da pandemia. Ontem não. Ontem eles também divulgaram uma carta em paralelo, onde eles destacam que há muita coisa importante acontecendo no país para termos um debate desse tipo, que eles pedem respeito ao sistema eleitoral brasileiro. Então, quer dizer, a gente está vendo uma sociedade civil organizada unida e se mostrando muito forte no seu posicionamento em defesa do sistema eleitoral, das instituições democráticas como um todo, e se contrapondo ao que diz o presidente. Quer dizer, se as coisas continuarem desse jeito, a gente vê um caminho em que o presidente está ficando cada vez mais encurralado. É dessa forma que eu avalio. Mais isolado. Foi muito feliz a sua análise. Ô, Rodolfo. Sim. O Rodolfo, esse documento aí pode ser mais um instrumento de pressão sobre o Congresso, para o Congresso sair dessa letargia? Olha, sim, sem dúvida, né? Esse documento é de fato muito importante. A gente precisa observar muito ele pelo
pelas assinaturas que estão ali contidas, né? Nós não estamos falando ali, em boa parte ali das assinaturas, de gente de esquerda, de gente da oposição. Nós estamos falando de gente ligada ao empresariado, ao mercado financeiro, né? Então, na verdade, isso aí é uma reação, como você falou, Estevão, a essa imprevisibilidade que torna complicado você investir no país, fazer negócios, né? Tem aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman, né, que dizia o seguinte, que o melhor sistema para o capitalismo é a democracia, porque a democracia é previsível, né? E os sistemas autoritários não são, porque bate tudo na cabeça do presidente. Então, nos sistemas autoritários, só ganha dinheiro quem é amigo do presidente. Então, quem é amigo do rei. Aonde tem regra, aonde tem previsibilidade, aonde o cara sabe como é que as coisas funcionam e aí pode definir os seus investimentos, é na democracia. E aí não é por acaso que esses nomes do empresariado e do sistema financeiro, nomes de conservadores, de pessoas conservadoras, né? Faz esse manifesto duro, pesado, em defesa da democracia. Então, realmente, isso daí é muito importante. Vamos para mais um assunto aqui nesse nosso bate-papo, CPI da Covid, que voltou com a corda toda, né? Essa semana tivemos reverendo que chorou, coronel que não se explicou e outras cocitas mais. E aí, Hilda, esse retorno dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito? Olha, as coisas estão caminhando, entendeu? Apesar de algumas pisadas na bola por parte dos senadores essa semana, a gente tem que reconhecer, mas eu acho que tudo que foi observado nesses últimos dias disse muito, está mostrando, assim, está delineando exatamente como é que as coisas vinham acontecendo lá no Ministério. O Cascavel, o empresário chamado Cascavel, que depois ontem, o depoimento dele mostrou muito, deixou muito claro o assédio que o Ministério sofre e que deve vir acontecendo ao longo de décadas, não apenas nessa questão, por parte de empresários interessados em venda de insumos e tal, como as coisas vinham funcionando, e mais ainda no governo Bolsonaro, e também a maneira informal como a gestão do ministro Pazuello, pelo menos dos ministros Pazuello, não sei dos outros ministros desse governo, vinham mantendo em relação ao trato com uma coisa tão importante, tão séria, que é o combate a essa pandemia. Então, eu acho que isso está deixando as coisas mais claras, ajudando nas investigações. Acho que a CPI está tomando um rumo correto no sentido do que está sendo investigado e do caminho que essas apurações estão tomando, mas vamos combinar que foi um tiro no pé a decisão dos senadores de, sem combinarem com o colegiado como um todo, alguns deles teriam anunciado que iriam investigar e pedir a quebra do sigilo da Rádio Jovem Pan. Isso pegou muito mal. Um atentado à liberdade de expressão, uma perseguição a uma rádio que muitos deles consideram que tem um viés diferente do que se espera. Enfim, não foi positivo, foi uma coisa que levou, inclusive, a uma reunião interna deles na noite da segunda-feira, provocou muitas discussões ali internamente. Então, eu acho que foi um momento que os senadores precisaram parar para avaliar que caminho vamos ter. Vamos tomar cuidado, vamos seguir com mais cautela ou vamos com mais pirotecnia, também querendo todos os holofotes. Eu acho que é preciso haver esse consenso. Então, foi um momento importante nessas duas linhas também, porque é preciso que esses dois vieses sejam observados. Claramente, a linha editorial da Jovem Pan é de direita, defende, na maior parte das vezes, o presidente da República, mas é um direito dela. Nós estamos numa democracia, como há, né, veículos que têm uma linha editorial mais à esquerda. E aí, Rodolfo? Não, sem dúvida nenhuma, foi um tremendo tiro no pé. E realmente, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, a CPI precisa tomar cuidado mesmo com essas pirotecnias, com essas precipitações ali, né? Especialmente ali o relator Renan Calheiros, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente teve ali, né, uma semana de depoimentos constrangedores, né? Vamos combinar, né? O que me chama a atenção nessa história toda, nessa
nessa parte da investigação que envolve aí esses atravessadores de vacina, né, é como nós ficamos à mercê de espertalhões que, por muito pouco, não venderam vacinas que eles não tinham para o governo brasileiro. Por muito pouco, e aí, enfim, não vou entrar aqui na discussão de por que ficou por muito pouco, né? Se está certo o Marcos Rogério que disse que funcionaram os esquemas de compliance, ou se está certo o Randolfo Rodrigues que disse que isso só não fechou porque acabou sendo descoberto. Agora, o fato é que, assim, o que me parece evidente nessa história toda, né, Estevão e Hilda? É que o Brasil, atrasado na aquisição de vacinas, ficou à mercê de espertalhões que perceberam o seguinte: pô, o Brasil está atrasado, agora precisa correr atrás dessas vacinas, foi tão louco, eu vou entrar lá e vou oferecer a minha vacina milagrosa e os caras vão me receber. Porque é inacreditável os personagens que foram recebidos, que tiveram audiência dentro do Ministério da Saúde, né? É aquela história, a gente já brincou aqui, né? Parece piada, né? Tinha um coronel, um reverendo, um cabo da PM e o Superman. Agora você completa a piada, né? É inacreditável, esses personagens são inacreditáveis, né? E aí... Desculpe, mostra a falta total do critério técnico, desculpe que ele avaliou. Exatamente. Gente, compliance ali não funcionou, não. Compliance não funcionou. Total de critério de quem você recebe, né? E aí não custa nunca lembrar, né? Que a multinacional, efetivamente fabricante de vacina, que é a Pfizer, ficava mandando lá não sei quantos e-mails lá para conseguir que alguém prestasse atenção neles, né? Entendeu? Então é inacreditável isso. O compliance deve zelar por atitudes éticas e sempre tem um manual, né? Prevenção de crise. Eu acho que não, o Bolsonaro nem liga para a imprensa, para a mídia training, ou prevenção de crise, não está nem aí para isso, mas enfim, o Ministério que durante a pandemia é o centro das atenções ali na esplanada, né? Uma regra simples: um diretor do Ministério da Saúde nesse tempo de pandemia não pode nem sonhar em tomar um chopinho com representante da iniciativa privada fora do Ministério. Não pode sentar no restaurante. O ministro da Saúde gravou um vídeo com os atravessadores, entendeu? Olha, é inacreditável isso. E só para fechar esse capítulo, tem me incomodado também, a postura, eu já externei isso aqui no bate-papo com o Rodolfo, a postura do relator, muitas vezes, do presidente. O presidente, então, ele se arvora, tudo bem, ele já contribuiu, ele é esperto, ele já contribuiu muito com a CPI, mas o presidente, a figura do presidente tem que ser mais equilibrado. Ele bate boca, ele defende, ele não para quieto, né? E o relator, muitas vezes, embora haja perguntas de ingenuidade, não tem nada naquele rol de perguntas ali do... Ele repete de propósito, e muitas vezes consegue a contradição, é papel dele, mas ele já faz um pré-julgamento. Os dois são muito ansiosos, o Aziz e o Renan, eles estão com ansiedade daquelas, né? E aí o Marcos Rogério, que não é bobo nem nada, deita e rola algumas vezes, porque ele fala bem, o Marcos Rogério expressa muito bem, né? Advogado, imposta a voz, as ideias são bem concatenadas, então o Marcos Rogério provoca demais o Renan e o Aziz, e na maioria das vezes eles caem, né? Então é só para os dois terem um pouquinho mais de racionalidade, porque senão uma batalha atrás da outra ali, viu? Existe um consenso na CPI de que dois nomes que estão sendo assim, os que melhor têm se colocado são os senadores Randolfo Rodrigues e a senadora Simone Tebet. Agora, em relação a esses dois que vocês colocam, juntando o Marcos Rogério, eu acho que até o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, eles também estão tendo umas posições mais assodadas, um
pouco do tom, entendeu? Concordo que é preciso haver mais equilíbrio, mas eu não vejo só por parte do presidente do relator, não. Tem companheiros aí, né? Tem companheiros. Gente, vamos para a reta final do nosso podcast, vamos olhar para frente, né? Tivemos a posse do novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e, teoricamente, ele tem muita habilidade para lidar com os nós ali que paralisam o governo. Tem muita matéria de cunho econômico para ser votada, está tudo meio que banho-maria. Vou inverter agora, Rodolfo, expectativas para essa gestão do Ciro Nogueira na Casa Civil e para o relacionamento hoje tão delicado entre Planalto e Congresso. Olha, assim, a minha expectativa, me parece que nesse ponto ela é semelhante à expectativa do próprio governo, né? O Ciro Nogueira deve ser capaz de azeitar um pouco mais essas relações ali do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Ele é um parlamentar experiente, ele tem trânsito tanto na Câmara como no Senado. É importante porque ainda não havia lá um ministro senador e agora passa a haver, né? Então ele deve ter essa capacidade, de fato, de azeitar esses processos. Agora, por outro lado, o presidente pode ter colocado ali um problema, né? Ele quebrou ali aquela regra básica do empresário, né? Que você não contrata quem você não pode demitir, né? Imagine nessa situação agora como é que ele vai demitir o Ciro Nogueira, tão dependente assim do Ciro Nogueira. Se ele demitir o Ciro Nogueira, ele pode desmontar completamente o apoio do Centrão. Então, esse é o ponto complicado nessa história toda. E aí é sempre bom a gente lembrar aí o que é o Centrão, né? Ontem, até fazendo de novo propaganda dessa entrevista aí do vice-presidente Marcelo Ramos, ele fala num determinado momento lá, Estevão e Hilda, o seguinte, que era bom a gente lembrar que na véspera do impeachment da Dilma, o PP e o Centrão estavam com a Dilma, né? E um dia depois do impeachment da Dilma, o PP e o Centrão estavam com Michel Temer. Então, esse é o Centrão e o PP. Eles estarão junto ao presidente Bolsonaro enquanto eles julgarem que isso é conveniente para eles. E deixarão de estar no momento em que eles julgarem que não é mais conveniente. Então, esse é que é o grande problema, dessa dependência que o presidente tem cada vez mais do PP e do Centrão. Hilda. Bom, eu acho que o período que normalmente, quando acontece esse tipo de coisa, aconteceu no governo Dilma, e da entrada mais forte do Centrão no governo, e agora estava todo mundo esperando, que não aconteceu ainda, foi essa questão dos cargos. É uma coisa que os políticos estão esperando, os remanejamentos, as trocas de cargos, o que vem por aí com esse novo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, muita gente nessa expectativa, uma expectativa que não se consolidou ainda por conta de toda essa crise institucional pela qual o país atravessa. Então, nós vamos ter dias, a partir da próxima semana, de muita negociação entre eles, de muitos anúncios, e isso, com certeza, vai mudar muita coisa no jogo político, e principalmente no Congresso Nacional. É uma coisa para a qual nós precisamos ficar atentos daqui por diante. Vai medir a fidelidade, entre aspas, do Centrão. Exato. Pessoal, a Hilda, de certa forma, já adiantou. Eu vou continuar com você, Hilda. Você já adiantou uma das suas apostas para a semana que vem, né? Tem uma outra para a semana que vem? Tem a outra grande expectativa na CPI da Covid com relação ao depoimento do ministro do líder Ricardo Barros, no dia 12. Bem lembrado. Expectativa é um depoimento que com certeza vai chamar atenção, não vai deixar em branco, e os senadores estão se preparando para isso há um tempão, ele também diz que está. Então a gente promete ter uma semana bem emblemática em relação a toda essa investigação. Eu apostaria nisso como um dos principais pontos da semana. Eu sigo a relatora. E você, Rodolfo? Fico com a relatora também, né? O Ciro, a presença do Ricardo Barros lá é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Existe uma parte dessa história, e até outro dia, conversando com o próprio Renan Calheiros, ele falou sobre isso, que é a disputa
interna que havia dentro do Ministério da Saúde entre os militares, o grupo levado pelo Pazuello, e o grupo do PP, que está lá no Ministério desde que Ricardo Barros foi ministro da Saúde. Então, esse depoimento, ele pode muito, eles vão tentar explorar muito essa questão. Então, é um depoimento, sem dúvida nenhuma, importante que vai haver na semana que vem. Agora, o Ricardo Barros é craque, né? Não sei se ele vai sair mal desse depoimento. Hilda Cavalcante, colunista e repórter do Jornal de Brasília, foi um privilégio tê-la novamente aqui, as portas estão sempre abertas. Obrigado, viu? Muito obrigada, é sempre uma honra participar aqui do podcast com vocês. Agregou demais. Rodolfo, vamos destacar então para o nosso seguidor que este e outros conteúdos estão sempre no site do nosso grande parceiro, jornaldebrasilia.com.br, que está aparecendo aí, e nas redes sociais do imagemcredibilidade.com. Um excelente fim de semana a todos, até segunda com mais informações e análises. Tchau, pessoal. Tchau, gente, um abraço. Tchau, tchau.